Olá, aluno, tudo bem? Espero que estejam todos acompanhando a aula nessa mudança de ritmo da nossa escola, do mundo. E eu gostaria de pedir para que todos prestassem bastante atenção no que nós vamos falar hoje, trabalhar hoje, resolução de exercícios, onde vamos falar de progressão aritmética e vamos falar soma da progressão aritmética PA, ou a soma da PA. Então vamos lá, por favor. Observe que eu coloquei aqui para vocês. Vou procurar falar com bastante calma, detalhar ao máximo para que vocês não tenham dificuldade na resolução dos exercícios. Então o que eu tenho aqui? Eu tenho uma progressão aritmética, que é PA. Eu tenho uma fórmula, eu tenho aqui uma receita para a resolução de PA. E o que eu vou chamar a atenção de vocês? A termologia, a tradução, o que cada termo quer dizer para você. E aí eu tenho que prestar atenção, na hora que nós formos trabalhar, eu separar, e aí para jogar os dados na fórmula. E aí nós vamos ter uma sequência. Eu posso pedir o A1, eu posso pedir a razão. O que é razão? É o R é igual a 2 menos A1. R é igual a 2 menos A1. Eu posso pedir para você quem é o último termo, o terceiro termo, que é a PA, ela pode ser crescente, decrescente, finita, infinita e constante. Então observe, AN é o último termo. O A1 é o primeiro termo. N é o número de termos e R, que é a razão. A soma dos termos de uma progressão aritmética, que é a PA, então vamos trabalhar sempre progressão aritmética, PA, tá? Então eu tenho o que? A soma dos termos, como nós falamos na aula passada. Se você volta na aula passada, eu tenho os extremos, o primeiro e o último, o segundo e o antepenúltimo, sempre dividindo por 2. E aí eu tenho aqui, para achar os termos da progressão aritmética, eu vou trabalhar o A1, somado com o último termo, que é o AN, com o número de termo e vou dividir por 2. Então eu tenho duas fórmulas que você vai trabalhar. Então eu coloquei em destaque essas duas fórmulas para que você visualize e tem que memorizar essas duas fórmulas. Então vamos lá. Coloquei de novo a questão da progressão aritmética, estou ressaltando aqui para vocês a questão da soma, que nós acabamos de falar, e aqui nós temos os exercícios, resolução de exercícios. Eu tenho dado uma progressão aritmética PA, menos 91, menos 79, e o último termo é 77. Obtenha a soma. Então, quando nós colocamos, então o que eu fiz? Eu peguei aqui o A1, eu achei a minha razão, e aí qual é a fórmula? Eu não tenho N, eu não sei quantos termos tem essa progressão aritmética, e eu preciso saber quantos termos nós temos. Então eu vou achar N. Então quem é o AN? O AN é o último termo, 77. Quem é o A1? Menos 91. O N eu quero saber, a razão nós fizemos aqui 12. Então o que eu vou fazer? Eu vou substituir os valores 91, 12, 77 e vou estar aqui, Então o que eu fiz? No lugar do AN, observe por favor, 77. No lugar do A1, 91. Olha a razão. Então aqui o que eu tenho? Quando eu vou passar, eu vou passar aqui, 77 mais 91, que eu vou trocar de lado. Vou usar aqui, a propriedade distributiva, 12N, menos 12. Então vou montar uma equação. Então, vou ficar lá com N menos 1, eu vou ficar com 14. Então, resolvendo essa operação aqui,
passando para o primeiro membro, segundo membro, separando os números da letrinha, eu vou ficar com o quê? Com n menos 1, que é igual a 14. E aí eu tenho o quê? O n é igual a 15. Então, quantos termos tem essa PA? Essa PA é uma PA crescente e ela é uma PA finita. Aí eu tenho o quê? Eu tenho a soma. Olha a fórmula. Porque ele pediu o quê? Ele pediu a soma dos termos. E aí o que você vai usar? Eu já tenho o A1, que ele me deu. Nós achamos o N. Esse ele tem 15 termos. O AN, você vai observar aqui, nós separamos aqui, ó, 77 dividido por 2. Aí você vai fazer o quê? Você vai substituir. Ó, no lugar do N, ó, 15. Então eu tenho aqui, ó, A15. Por que ele colocou o A15? Porque eu tenho 15 termos nessa PA. Então eu tenho lá, ó, substituir, reduzir, tá? Reduzir. Aí eu tenho, ó, que eu tenho lá, deu 14. Aqui vai dar 14 dividido por 2, menos 14 dividido por 2, vai dar aqui menos 7. Menos 7 vezes 15 vai dar 105. Então nós temos ali a soma dos termos vai dar 105. A soma de todos os termos dessa progressão aritmética. Vamos lá no outro exercício. No exercício 3. Em um teatro, tem 18 poltronas na primeira fila. 18. Aí ele vai colocando lá, ó, eu tenho 21. Então eu tenho na primeira fila, ó, 18. Eu tenho 21. Eu tenho na terceira 24. Assim por diante até a 20ª fila. Então eu tenho aqui, ó, o A20, que é a última forma. Calcule o número de poltrona desse teatro. Eu aqui, na verdade, aqui, ó, então vamos lá, ó, 18 na primeira, depois eu tenho, então eu estou montando uma sequência. Então, ó, 21 menos 18, 3. Então eu estou somando 3, eu estou somando 3. Então vamos lá, o A1 é 18, a razão é 3. Aí eu coloquei a fórmula, eu substituí, ó, no lugar de A1, aí ele colocou na questão no teatro, tem 18, primeira fila, 21, 24, na terceira assim por diante, até a 20ª fila. Então o teatro tem 20 filas. Então quantos termos vai ter minha PA? Vai ter 20. Menos 1 vezes 3, 18, aí aqui vai dar 19, 19 vezes 3 vai dar 57, 18 mais 57 vai dar 75. Aí a soma, aí eu coloquei lá, fiz a substituição, 18 mais 75 vezes 20 dividido por 2. Aqui vai dar 93, 20 dividido por 2, ele simplificou, que deu 10, então tem 930 poltronas. No quarto exercício, no exercício número 4, que é o terceiro exercício que nós estamos resolvendo, um jovem com a ideia de trocar seu telefone celular no final do ano, decidiu que guardaria mensalmente parte de sua mesada. Então hoje nós temos que e está certíssimo, ele está fazendo uma projeção para comprar um celular novo no final do ano. Em janeiro guardou R$20 e planejou guardar cada mês R$12 a mais do que o mês anterior. Então eu tenho que prestar atenção aqui, ó. Eu tenho 20 a mais 20 mais 12, 32,
Isso aqui que eu estou somando 12 é a minha razão até chegar no final do ano. Então ele começou, se ele começou aqui, ó, observe a questão jovem com a ideia de trocar seu telefone celular no final do ano, decidiu guardar mensalmente parte de sua mesada. Em janeiro ele guardou 20. Então o ano tem quantos meses? 12 meses. Então quantos termos tem a minha progressão aritmética? O meu N também é 12. A razão também é 12. Ok? A mais, então se ele for colocando a mais, 32, 44, 56, se tudo ocorrer conforme o planejado, que valor ele terá no final de dezembro para comprar o seu novo telefone celular? Então, observar, eu já falei, o valor, os valores poupados a cada mês em reais formam uma progressão aritmética de razão 12, porque for aumentando de 12 em 12, cujo primeiro termo é 20. O valor economizado em dezembro será de 12 termos. O número de termos é 12. Então, por coincidência, a razão é 12 e o número de termos é 12. Aí eu vou jogar na fórmula, ó, 12, na fórmula da PA que eu chamei a atenção no comecinho da aula. Você vai separar essas duas fórmulas, todas as vezes que você for trabalhar, coloca as duas fórmulas. Então eu tenho aqui 11, multipliquei, vai dar 32, mais 20, 152. Aqui, então, agora eu quero achar a soma. Quanto que ele vai ter no final do ano? Colocou a soma, fez a substituição dos valores, então ele economizou R$ 1.032. Então, se você observar, começou só com 20, só que depois de 12 meses, a coisa, aqui ó, R$ 152. Então ele foi muito disciplinado, né? Para conseguir esse 1.032 para investir num celular. Lá no exercício 5, nós temos, um corredor pratica corrida diariamente e aumenta 100 metros em relação ao dia anterior durante 15 dias. Então ele vai aumentar, mesmo processo, tá? Considerando que ao final de 15 dias, ele correu um total de 25.500 metros. Determine a distância percorrida no primeiro dia. Então vamos lá. O A1, ele quer saber o A1. No primeiro dia, a razão, 100 metros. Vou substituir a fórmula da progressão aritmética. Eu achei lá o x mais 1.400, o que que eu fiz? Eu coloquei aqui, ó, 15 menos 1, 14, vezes 100, 1.400. O A1, ó, é 15. Então, o AN é o A15. Vai ficar essa situação aqui, ó. E aí nós vamos substituir. Montamos uma equação. O A1 é x. O último termo, ó, x mais 1.400, somei, trabalhei a equação. Então observe, por favor, que eu vou trabalhar aqui, ó, tá? Vou multiplicar daqui para cá, olha, 25.500 vezes 2, por que multiplicar? Porque aqui está tendo uma divisão, 51.000, e aí eu vou resolver a equação e achei o valor do primeiro termo, que é 1.000. Tá? Assim, o primeiro dia, o corredor percorreu 1.000 metros. Fico muito agradecido pela atenção de vocês e bons estudos.